9h22 da manhã, 9 horas mais 22 minutos. Nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. Hoje é terça-feira, dia 12 de maio de 2020. Aliás, mandar um abraço todo especial à comunidade de Três Coroas, que hoje está de aniversário, né? 12 de maio, dia do aniversário de Três Coroas. Um abraço especial aí para todos os moradores lá, nosso município vizinho aqui de Taquara, certo? 9h23 da manhã, vamos conversar agora com o Alex, ele que é uma das lideranças do Comitê pela Democracia do Vale do Paranhana. Este comitê que na última sexta-feira se manifestou em relação a uma proposta que está tramitando na Câmara de Vereadores de Taquara, que é a proposta de manutenção de 15 vereadores, proposta de mudança, né? Na verdade, o projeto é para redução. Para 11 do número de parlamentares, o comitê defendeu a manutenção em 15. Alex, bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia aos ouvintes da Rádio Taquara e do programa Painel 1490. É um prazer estar com vocês, poder fazer essa discussão que é essencial aí para a gente compreender o momento político que passa o município e mesmo o país. Alex, antes vamos contextualizar, porque na última sexta-feira muitas pessoas se manifestaram em relação a, afinal, quem é esse comitê? Quem faz parte desse comitê? Como é que ele delibera em relação às suas posições externadas publicamente? Queria então que o Alex primeiro contextualizasse um pouco isso, sobre como se deu a formação desse comitê, quem participa e como ele delibera. Tá bem, perfeito, Vinícius. Olha, o Comitê pela Democracia é um desdobramento, uma continuidade de uma articulação social e política criada no ano de 2017. Ele tem um caráter suprapartidário e intersindical. Por que eu coloco 2017? Naquele ano, né, no final de 2016, mas basicamente para 2017, veio, na época, a pauta de duas reformas propostas pelo governo do Michel Temer, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Então, um conjunto de sujeitos, cidadãos, lideranças e entidades, né, passaram a discutir sobre a conveniência e sobre a necessidade de se criar, né, uma ação conjunta para poder fazer frente a isso, já que os riscos eram muito grandes de que as tais reformas fossem aprovadas. E se nós recapitularmos, nós vamos lembrar que a reforma trabalhista foi aprovada a toque de caixa, né, em questão de um mês entrou o projeto e foi votado, e a reforma previdenciária naquele momento foi derrotada. Nós fizemos então um lançamento, eu lembro muito bem que foi numa sexta-feira de carnaval, ali no Clube 5 de Maio, né, reuniu perto de 400 pessoas, e o curioso e o interessante do comitê, naquela época denominado Comitê Regional contra as Reformas Trabalhistas e da Previdência, é que ele teve uma adesão muito variada de todos os espectros políticos e ideológicos. A ideia de regionalidade era justamente para potencializar isso. Então nós tínhamos desde representações de Sapiranga, Nova Hartz, até Três Coroas e Rolante e São Francisco. Fizemos inúmeras ações nas câmaras de vereadores, fizemos audiências públicas, teve uma aqui na Câmara de Vereadores de Taquara, que foi, acredito eu, a maior atividade pública que já aconteceu, foi voltado ao setor da educação, a rede municipal toda participou, a rede estadual também, né, esteve em peso ali na Câmara, e enfim, o nosso trabalho foi fazer o debate, o esclarecimento, né, e a luta, inclusive, nas ruas, participando não só de atividades aqui na região, mas também em atividades que aconteciam em Porto Alegre, em manifestações de massa. Então o comitê veio vem nessa esteira. No ano passado, né, o comitê manteve a sua atividade em função da reforma da Previdência, e encerrada a reforma da Previdência, em que lamentavelmente, né, nós avaliamos que foi aprovado um projeto muito ruim para os trabalhadores, né, a ideia primeira era de simplesmente o comitê entrar em inatividade, mas muitos ponderaram que seria importante para outras causas e outras pautas que o comitê se mantesse vivo. Ele continua sendo formado basicamente, né, com a mesma estrutura, são entidades que se articulam. Nós não temos uma
uma formalização, né, porque as entidades já existem e isso prescinde, portanto, que a gente crie uma outra organização que não aquela das nossas próprias entidades de base. Participam os sindicatos e participam também os cidadãos que têm algum tipo de envolvimento ou ativismo político e social. Bom, e como se dão as articulações, por exemplo, para a tomada de decisão em relação a manifestações públicas como a divulgada na última sexta-feira? Certo. Olha, até antes, né, da pandemia e do isolamento e distanciamento social, nós costumávamos fazer as reuniões presenciais, né? Mas agora, em função de toda essa especificidade, todo esse risco de saúde que está colocado, né, as nossas conversas e tratativas se dão, né, pelos meios digitais, né? Mas, de qualquer maneira, né, as pessoas responsáveis que são destacadas pelas suas entidades para acompanhar o comitê, elas, né, pautam, colocam em questão determinados assuntos e eles são tratados, né, dentro de um grupo de discussão que nós temos justamente para essa finalidade. Então, essa é, digamos, a prática, né, que nos é possível realizar nesse momento, em virtude de toda essa preocupação do coronavírus. Bom, e aí vocês chegaram a uma deliberação que foi divulgada na última sexta-feira, uma carta que foi enviada pelo comitê defendendo Sim. a manutenção de 15 vereadores em Taquara. O que levou o comitê a tomar esse posicionamento sobre este assunto que tramita aqui em Taquara na Câmara de Vereadores? Certo. Bom, primeiro porque se trata de uma discussão que é de interesse de todos, né? O tema da política de modo geral, e há algum tempo atrás nós tínhamos uma discussão mais intensa e que infelizmente não prosperou sobre reforma política, faz com que esse assunto, né, nos interesse. O momento que passa o país também, em que nós vemos e ouvimos aí rompantes que atacam a democracia, as instituições republicanas e que, no nosso entendimento, representam um grave perigo à própria democracia, à cidadania, aos direitos e deveres do sujeito, fizeram com que nós pensássemos sobre esse assunto, porque não é um assunto exclusivo de Taquara, né? A discussão sobre o papel do parlamento, sobre o número de deputados, a sua representatividade, os custos, etc., é um tema que é de interesse geral e nós tínhamos, né, uma situação concreta em Taquara. Então, diante da manifestação de alguns membros do comitê, se discutiu da pertinência ou não de manifestar-se publicamente, já que em vários outros momentos o comitê também fez isso, se manifestou, né, de diversas maneiras, né? Diria para você que, com certeza, se nós estivéssemos numa situação diferente, nós faríamos uma panfletagem no centro de Taquara, estaríamos ao vivo aí na rádio, né, fisicamente, enfim, teríamos outros espaços de discussão. A maneira mais viável de apresentar uma opinião sobre o assunto se deu através de uma carta elaborada em conjunto pelos membros do comitê, né, que nós denominamos Mais Democracia, né? E aí, nesse documento, nós procuramos, né, pautar quais eram as nossas razões, qual o nosso ponto de vista. Em momento algum nós achamos inoportuno, né, que o debate seja feito, procuramos compreender as outras razões, mas nós temos, assim, a convicção de que o melhor funcionamento das câmaras de vereadores, e particularmente da de Taquara, que é a que está em tela, seria, né, de forma que ela pudesse conter e expressar, né, a diversidade e a pluralidade social, econômica e política do município. E um número reduzido de vereadores colocaria essa diversidade e essa representatividade em risco, né? Então, uma avaliação que nos é cara é justamente essa, a de garantir que a população taquarense, que o cidadão, que o contribuinte taquarense possa ter na Câmara de Vereadores um espaço de trabalho, né, eficaz. E muitas vezes a eficiência não se dá pelo barateamento, né? O dito popular ensina que o barato sai caro. Nós precisamos de um grupo de vereadores que não só fiscalizem, que não só façam apoio ou oposição ao governo que se encontra no Paço Municipal, mas também hoje, pelas características que o parlamento e os parlamentares
passaram a ter, os vereadores são espécies de cogestores, né, de qualquer administração, seja na esfera municipal, estadual ou mesmo federal. É importante que esse papel e esse trabalho, né, dos parlamentares, do legislativo, ele possa ser reforçado. E a Câmara de Taquara tem uma política, já uma cultura estabelecida de ser uma Câmara bastante ciosa dos recursos e das necessidades do município. Anos a fio, com raras exceções, a Câmara devolveu dinheiro para os cofres da Prefeitura, né? Agora mesmo, esse último momento em que se tratou, né, do ressarcimento dos vereadores, a Câmara, com muita lucidez e responsabilidade, votou pela manutenção do atual salário. As pessoas muitas vezes falam, os salários são muito altos. Até, né? Só para complementar nessa questão salarial, a Câmara acabou, e eu aqui não estou fazendo essa questão, eu só estou fazendo essa observação porque ela é importante. Sim. Do ponto de vista de informação. A Câmara, na questão do salário, ela tinha um projeto que fazia manutenção, mas na votação foram aprovadas emendas e reduziram o valor. Sim, verdade, bem lembrado, Vinícius. Até boa, oportuna a tua correção. Mas veja então. Que é uma correção de informação, só isso que eu preciso. Sim, não, mas é importante. Realmente foi um lapso aqui. De qualquer maneira, né, essas preocupações mostram que, ao nível local, aqui nós temos um corpo de lideranças políticas bastante responsável. Acredito que outros que pleiteiam essa vaga também tenham essa mesma noção e assumiriam, né, essa mesma linha de atuação. A gente costuma dizer que, sim, é verdade, existem gastos e situações que não são admissíveis, mas em se tratando do que se passa em Taquara, nós percebemos assim uma ponderação. Mas o fato é, Vinícius, que o que nos interessa aqui principalmente é a questão de natureza política, é a questão da representatividade, é a possibilidade desses diferentes segmentos da sociedade se verem dentro da Câmara através, né, de um painel, de um portfólio mais variado. Então a redução, né, do número de vagas torna o acesso a esse poder, né, e as práticas desse poder mais limitado. Eu acredito, digo isso em nome do comitê, que a fórmula mais justa, adequada e sensata nesse momento é que nós permanecêssemos com um número de 15 vereadores. Né? Achamos que a proposta apresentada tem o mérito de trazer essa discussão e a gente pensar realmente como é que a Câmara funciona, dialoga e atua no dia a dia das pessoas. E eu considero que o trabalho que a Câmara de Vereadores de Taquara vem fazendo é um trabalho que merece essa consideração. Acho que os vereadores têm procurado atuar dentro de todas as suas possibilidades para contribuir para a cidadania local. Alex, tem em Taquara, neste momento, um grupo de cidadãos que está fazendo circular um projeto de iniciativa popular onde estão buscando assinaturas para formalizar esse projeto. A proposta também vai no sentido da redução do número de vereadores. E aí eles colocam na justificativa a questão da economia de recursos que será possível e também sobre o aspecto da dívida do município, o aspecto dos endividamentos de Taquara. Como vocês veem essas colocações do ponto de vista financeiro? Por exemplo, há dados que reforçam de que a diminuição do número de vereadores poderia representar, no mínimo em 4 anos, uma economia de até R$1.600.000. Recurso que poderia ir para outras áreas que são tão cobradas pela população. Como vocês veem essa discussão em relação aos recursos que podem ser economizados a partir da redução do número de vereadores? Bom, em primeiro lugar, democraticamente vemos como legítimo, Vinícius. Mas eu acho que muitas vezes nós temos a visão turvada. Vocês vejam só, né, nós tivemos no final do ano de 2016 a aprovação de uma emenda constitucional. A nossa Constituição foi mudada, em que se estabeleceu o chamado teto de gastos, né? O movimento social e sindical dá o singelo nome de PEC da morte, né, para
emenda constitucional que foi aprovada e que congelou os gastos públicos por 20 anos. Então, né, a partir do ano de 2018, porque foi aprovado em 16, o orçamento 17 já estava aprovado, 17 votou orçamento de 18 consolidou o orçamento. Então, o que foi gasto em 2018 agora é a referência e o teto de gastos públicos. A gente está falando de valores, né, na casa dos trilhões de reais, e não de 1.600.000 reais, que é um valor expressivo e que nós não fazemos pouco caso. Mas a gente pergunta o seguinte, né, aonde estava, né, a sociedade nesse momento? Como foi possível, né, que esse projeto tenha sido aprovado? Nós nos defrontamos com problemas dos mais variados na administração pública. Citar dois deles, né? Um deles, o da sonegação. O outro problema, o problema do perdão de dívidas. Recentemente, vários, né, setores econômicos e não econômicos, inclusive, né, receberam perdão de dívidas. Nós temos uma terceira situação, que é a questão do desenvolvimento. Ou seja, a arrecadação do município se fortalece quando nós temos desenvolvimento econômico, política de emprego, né, de renda, de produção. Não existe isso hoje no país. Aliás, o país, antes da pandemia, já se via no debate sobre a crise econômica de um PIBinho de 1,1% e com a alta sucessiva do dólar, que aliás hoje está quase na casa dos R$6. Então nós compreendemos os argumentos desses cidadãos, mas nós chamamos a atenção dessas mesmas pessoas que existem itens muito mais importantes e centrais que garantiriam o funcionamento de uma estrutura pública estatal democrática e cidadã muito melhor articulada se nós tivéssemos desenvolvimento econômico, se nós combatêssemos as sonegações, se nós rediscutíssemos as isenções tributárias e, enfim, né, passássemos a ver o problema no conjunto e não na especificidade. Bom, mas você está colocando alguns pontos que são interessantes do ponto de vista, inclusive, nacional. O teto de gastos foi uma discussão pelo Congresso, né? Sobre esses pontos, a questão do desenvolvimento, sobre a questão da sonegação, enfim, em que pontos você acha que os vereadores, que são o ponto em discussão, poderiam atuar e que ou estão ou não estão atuando? Olha, eu vou dizer assim que eu fico condoído com a atuação, né, dos vereadores, né, de modo geral, mas no momento, porque nós vivemos já de algum tempo, não é de ontem, né, mas nós vivemos um período de crise econômica acentuada. Então, as alternativas, elas ficam limitadas, quando não impossibilitadas. Bom, o trabalho de um vereador, nesse sentido, né, é de ser um grande articulador político. Nós temos exemplos de consórcios regionais, só um minutinho, de consórcios regionais, onde, né, a força, não de apenas de uma casa legislativa, mas de várias, né, ajudam na busca de recursos, na atração de investimentos, na discussão de políticas públicas. O vereador não tem a caneta final ali para executar, né, determinadas ações, mas nós podemos com certeza contar com o trabalho dos vereadores, dos diferentes partidos e das diferentes relações políticas que cada um deles tem, para justamente articular esse conjunto de ações e medidas para trazer, seja políticas na área de assistência social, seja empresas na área do desenvolvimento econômico, fazer a discussão no campo da educação para uma formação mais qualificada da população e da própria mão de obra, para que nós tenhamos algo a ofertar, né, a um eventual investidor, né? Nós estamos cercados aqui na região onde temos várias instituições públicas e privadas de ensino, né, e lamentavelmente Taquara não conseguiu, né, nenhuma das instituições públicas. Nós temos em Rolante, em Osório, em São Francisco, em Sapiranga e Taquara, que é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, está entre as 40 ou 50, me perdoe agora a falha, não conseguiu isso, né? Acho que precisava ter tido uma ação mais efetiva, né? Méritos de outros que se articularam melhor. Mas veja, mesmo na falha, né, isso mostra a importância de ter uma Câmara mais atuante e ter uma Câmara mais qualificada e diversificada. O número de vereadores, no nosso entendimento, né, não é
um problema que vá afetar a cidade negativamente. Pelo contrário, uma boa Câmara de Vereadores, sendo eleita com consciência pelo seu eleitorado, é capaz de produzir um trabalho ainda mais qualificado. E acreditamos que os 15 vereadores hoje, né, que representam a municipalidade, são um número adequado, suficiente e que ajudariam muito no trabalho de buscar justamente essas saídas para o crescimento da economia e para o desenvolvimento social. Nós temos uma discrepância em relação a vários municípios. Taquara tem 15 vereadores, Novo Hamburgo, que é um município infinitamente maior, e Sim. tem 14 vereadores, se eu não me engano. São Leopoldo também tem menos. Sapiranga, dias atrás, votou para diminuir o número de vereadores. Como vocês analisam essa discrepância em relação a municípios territorialmente muito maiores do que Taquara e que tem um número de vereadores? Até porque se coloca muito nessa discussão a questão da representatividade de localização, a representatividade Sim. de bairros, enfim. Como vocês veem essa questão? Olha, tem uma situação assim, do ponto de vista territorial, Taquara é um município grande e a gente, inclusive, vê que a povoação de Taquara é muito distribuída pelos interiores, quem conhece sabe disso, e até mesmo um quadro de menor número de vereadores dificultaria para que comunidades interioranas tivessem a sua representatividade, porque é óbvio que o grosso do eleitorado se concentra na área urbana. A questão populacional talvez coloque realmente contraste aí a questão de São Leopoldo, Novo Hamburgo, municípios muito maiores e que têm câmaras de vereadores equivalentes a de Taquara. Eu acho que o problema que envolve São Leopoldo, Novo Hamburgo, né, não competiria tratar aquilo. Acho que a questão essencial, e aí os são leopoldenses e os hamburguenses, né, que deveriam opinar melhor sobre isso, é sobre essa questão da representatividade. Eu acho ruim um município, né, do tamanho de São Leopoldo, ou com a população de Novo Hamburgo, enfim, ter uma representação exígua, porque isso significa a exclusão de muitas vozes, a exclusão de muitos olhares, o acesso limitado a um grupo, né, tão pequeno de vereadores que daqui a pouco esse grupo se descola da própria realidade, né? As imposições da democracia, e isso vem lá da Revolução Francesa, do Iluminismo, etc. e tal, né, elas trazem consigo a necessidade de massificação. Não foi à toa que a democracia moderna teve como instrumentos, além do sufrágio universal, né, também teve como instrumento a educação, quer dizer, é a ideia de popularizar, de tornar acessível. E do quesito democrático, Vinícius, a gente vê que o Brasil tem uma obra ainda longe de estar acabada. Aliás, nunca é finalizada, né? Mas nós precisamos aperfeiçoar isso. Nós somos um país que viveu na condição de colônia até 1822, né? Conquistamos nossa autonomia, mas ingressamos num regime monárquico, ou seja, né, um regime de corte de elite. A república acontece através de um golpe militar e todo o período, né, da Primeira República a gente encontra nos livros de história como república oligárquica. Havia uma oligarquia, não uma democracia. Foi necessária uma revolução para derrubar aquele regime, mas tão logo aquela revolução foi bem sucedida, os problemas políticos geraram um Estado, né, do tipo totalitário, o Estado Novo. Quer dizer, a convivência do brasileiro, né, com a democracia é uma convivência muito exígua. Dá para se localizar em dois momentos, 1945, 1964 e 1985 até o atual momento. Então essa experiência, esse pouco contato com as práticas e os caminhos da democracia muitas vezes fazem com que a gente ache que o atalho, como o caso da redução de vereadores, seja o melhor caminho. E, na verdade, nós precisamos tornar a democracia muito mais massiva, muito mais participativa, que se criassem instrumentos, né, mais eficazes e mais abertos
para que, né, o cidadão pudesse, junto com a Câmara de Vereadores, interagir mais e melhor. Eu acho que isso resolveria, né, grande parte das preocupações quanto ao número de vereadores também, porque daí vocês veriam, né, articulações mais intensas e mais produtivas. Perfeito. Alex, mais alguma colocação a respeito? Em primeiro lugar, quero agradecer ao espaço que a Rádio Taquara nos oferece, né? É importante que nós tenhamos um veículo com essa característica, essa capacidade de dialogar com os diferentes pontos de vista da comunidade, né? Reforço a posição do Comitê Regional de que nós defendemos mais democracia, a representatividade, a participação, a amplitude e a pluralidade são as ideias que movem o nosso pensamento e a nossa ação, né? Solicito que a população participe no sentido de apoiar essa manutenção, lembrando que existem temas políticos, né, que muitas vezes nos escapam, ficam ofuscados por alguns chamarizes, né? Eu acho que seria muito mais produtivo se nós concentrássemos naquilo que é importante. E fazer um chamamento à democracia, que nesse momento se encontra diuturnamente ameaçada por declarações que nós, como um comitê de perfil e feição democrática, repudiamos. Democracia sempre, ditadura nunca mais. Um grande abraço, Vinícius, um grande abraço aos ouvintes da Rádio Taquara. Perfeito. Obrigado, Alex, pela participação no programa na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara. Nós vamos para um rápido intervalo. Em seguidinha retornamos com o nosso programa. Citral